Excelente noite! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula ao vivo. Posso ajudar? Hoje nós vamos falar sobre ancoragem, como o que é ancoragem, como eu faço âncoras eficientes, o que faz com que as âncoras que nós temos já, mesmo de forma inconsciente, prejudiquem no nosso negócio, tá? E não permita que ele cresça, que ele evolua. E o que é essas âncoras, o que é que a ancoragem tem a ver com as três... Ai, mordi minha língua. Com as três leis do negócio, certo? Então vamos fazer a nossa inspiração. Boa noite, Leda. Boa noite, Eveli. Os dois pés bem firmes. Nossa, parece que eu tô só de... Não, mas eu tô... Ai, Senhor. Deixa eu ver se agora melhorou. Pronto. A pessoa vai ver o foco, as câmeras na hora, né? Que você detém. Tá baixo o volume? Tá baixo o volume? E agora? Tá no máximo? E agora? Então vamos fazer a respiração. Os dois pés bem firmes no chão, as mãos repousadas sobre as coxas, sobre as pernas, a coluna o mais reta possível. E a gente inspira e expira algumas vezes. Quando a gente expirar, mantemos os pulmões vazios sem ar. E depois a gente inspira e mantém os pulmões cheios com ar alguns segundos. E aí a gente repete isso para que a gente abra mais a nossa mente, para que a gente se abra para as informações que estão guardadas no nosso inconsciente e assim a gente tenha soluções para nossos problemas, para as questões que a gente está vivendo no nosso negócio, tá certo? Então vamos lá. Esvazia os pulmões e permanece os pulmões vazios sem ar e pode contrair a região do chakra básico, Muladhara. Inspira. Solte o ar. Nossa, quase que eu não consigo ali falar, né? Inspira e expira. Inspira. Mantém os pulmões vazios sem ar. Inspira, segura o ar.
Solta o ar, respirando normalmente. Excelente noite, Magda. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês. Vocês vão se observar. Vocês vão observar o que é que vem na mente de vocês a partir do momento que eu estiver fazendo isso, tá? Eita ferro. Eu quero saber o que é que chegou agora para vocês ao ver isso aqui. Vocês chegaram a sentir um pouco do sabor disso aqui? Vocês chegaram a sentir um pouco do cheiro? Ou foi o som? Vocês lembraram aí de uma lembrança, de uma memória de vocês? Ou foi realmente ver isso aqui já remeteu vocês a uma situação passada? Que situação foi essa que Pirulito traz para você? Se não trouxe nenhuma imagem, é porque você nunca teve festa de criança, né? Aí eu digo a você, que infância triste. Vai para terapia, vai para o psicólogo, você tá precisando, porque coisa de criança, alegria, lembrança, sabor de criança. Ah, minha neta disse que ela sente o gostinho. Para mim foi normal, não me remeteu a nada. Agora pode ter chegado outra informação para vocês e eu estar falando com o pirulito na boca. Pode ter pessoas que têm a âncora, tem uma âncora e que não se fala chupando pirulito. Não se fala com nada na boca. Meu avô teve uma barraquinha de doces, eu gostava de dadinho. Ah, não lhe remeteu a nada? Como é que você tem coragem de dizer para mim que não lhe remeteu a nada, Magda? Onde é que você foi? Então, gente, e agora o que é que eu faço com esse pirulito? Eu vou ficar falando com o pirulito. Ah, legal. Aqui já pode ser outra âncora para mastigar o pirulito. Para algumas coisas. Para algumas pessoas, mastigar o pirulito pode trazer uma âncora desagradável, como quebrou o dente, estava mastigando pirulito, quebrou o dente. Entendeu? Eu gostava de um que deixava a língua azul. Mastigava todos, ó, já trouxe uma âncora positiva para você, né? Você mastigava todos, então era bom. Você gostava de mastigar o pirulito da língua azul. Menina, eu tinha uma vizinha minha que ela tinha um padrinho, eu acho. Tinha um parente dela que era dono da Sames. Eu acho que esse pirulito é da Sames. Olha aí, propaganda, hein? É Sames, cadê? Foca aí, foca. Tá tão pequenininho que não dá pra ver, mas é da Sames, ó.
A Sames é norte rio-grandense. Então, lá naquela época, há 30 anos, a Sames já era muito grande, mas ainda não exportava, né? Porque hoje a Sames, você encontra a Sames em qualquer lugar do mundo. Aí, é, ela chegou o lançamento desse pirulito aí que deixava a língua azul. Chegou uma caixa para essa minha vizinha. Não prestou, não. A gente passou a tarde todinha chupando pirulito para ficar com a língua azul. A gente ria, mas a gente ria. Não, a gente acabava de rir. Não, a gente não conseguia parar de rir, porque criança é bom demais, né? Criança, por pouco, né? Por muito pouco a gente fica feliz. Então a gente ficava abrindo um pirulito atrás do outro, chupando, 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 para ver se a língua ficava mais e mais azul. É. Aí eu fazia assim, aí ela fazia assim, ai, a minha tá mais azul, a sua tá mais azul. Gente, a gente se divertia muito. Mastigava os pirulitos. Eu gostava de pirulito de chiclete. Eu adoro pirulito, mas espera a minha língua. Olha aí outra âncora. Vocês estão percebendo? Eu acho que acabou a aula já. Todo o tempo que nós estamos vivendo, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, nós vivemos através do que a gente tem ancorado em nós. Então, eu acordei hoje, tal horário. O que é que está ancorado esse horário? Todas as informações ao nosso redor estão ancoradas em nós, certo? Se num determinado período do ano eu acordo 5:30 da manhã e eu olho para o céu, aquele mesmo céu de 20 e tantos anos atrás, 20, vai fazer 21 anos, vai fazer 25 anos, 25 anos eu acho, 25 anos. Se no período do ano em que o sol nasce naquele lugar, aí faz uma certa luminosidade, eu lembro do dia da morte do meu irmão, que eu acordei 5 horas da manhã e fui para o jardim, olhei para o céu. Então, se no período do ano de junho, que a posição do sol está parecida e cria aquela luminosidade, eu sinto todas aquelas emoções novamente. Às vezes, nós nos deparamos com isso mesmo, com a luminosidade do sol, muito igual a um momento impactante na nossa vida. Um momento da nossa vida que gerou muita emoção e ali criou-se uma âncora. Nossas células registraram aquilo como uma âncora. Eu só precisei viver um momento determinante em que tinha todo aquele cenário e aí nossa mente ela vai imprimir, isso aqui é uma âncora. Então, automaticamente eu começo a me sentir daquela forma que eu me senti na situação matriz, vamos dizer assim. Então, a situação matriz foi no período de junho, durante o mês de junho, né, um acontecimento que foi marcante, que envolveu muitas emoções para mim e ali ficou registrado no meu inconsciente. Então, quando é mês de junho e eu acordo 5:30 da manhã, que foi o horário que aconteceu, que eu recebi a notícia, eu me sinto automaticamente daquela forma. Isso a nossa mente inconsciente, ela está fazendo o tempo todo com a gente, assim como o nosso coração está batendo e como a gente não tem que estar prestando atenção à nossa respiração. Então, se quando eu tinha 1 ano de idade, eu chupei um pirulito, e a situação, ao eu chupar esse pirulito, era muito boa, geralmente era festa de criança, em que a gente estava com outras crianças, estava se divertindo, brincando com outras crianças. E aí a gente ia lá e chupava o pirulito e era muito bom. A emoção, a experiência emocional estava muito forte ali e aí o pirulito veio e ancorou. Então todas as vezes que a gente pode estar desanimada e a gente está precisando dessa alegria, se o pirulito, para mim, é uma âncora de alegria, tá? Porque, por exemplo, se a Evelyn falou aqui que ela gosta muito de pirulito, mas fere a língua dela. Então já não é mais a âncora da criança, né? Porque a criança, de repente, não feria, a criança, a Evelyn, não feria a língua com o pirulito. Tanto é que ainda gosta muito, né? Adora pirulito. Mas hoje em dia não chupa por quê? Porque já teve ali
uma outra âncora que desfez aquela. Ou seja, a dor, a emoção da dor de ferir a língua é maior do que o prazer, a alegria que o pirulito dá quando a gente tá chupando o pirulito, certo? Por que que agora outra forma também. Muitas pessoas vê o pirulito, vê um picolé, né, vê um sorvete como uma emoção que remete a sexo, certo? A sensualidade, né? Tanto é que tem uma mulher que fica, né, chupando as coisas. Por que que remete à sensualidade? Porque é uma âncora à sua infância. Sexo nada mais é do que o quê? A brincadeira de adulto, a diversão de adulto. E se a gente vai aprofundar um pouco mais a história da sexualidade, desde criança, nós já vamos sentindo alguma coisa, nós já vamos nos descobrindo, né? Se a gente não tem muitos dogmas que vão limitando a gente de fazer essa autodescoberta, nós temos isso. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, estava contando para ela que eu brincava de beijar a parede da casa. Ela disse, ai, meu Deus, você é doido, menina. Eu disse, não, era uma coisa que tinha vontade de fazer, era divertido. Era a brincadeira da Daniela, de 8 anos, era beijar a parede da casa. E aí, me fazia que eu estava ali sarrando com a parede da casa. Então, é algo que sempre existe. E aí, quando a gente remete a essa âncora, aí remete também a uma lembrança, associa também à sensualidade, né? E hoje a gente tem muito. Olha para onde eu já fui a conversa. Hoje a gente às vezes tem muito bloqueio nessa área da sexualidade, de ser sensual, né? Porque tem o quê? Âncoras no nosso inconsciente que associam a medo de você expressar sua sensualidade, porque o que é que vai acontecer com você, né? De repente alguém passou a mão em você em algum lugar e você não se permite ser mais livre sexualmente porque você ancorou, teve ali aquela ancoragem da situação que você viveu. Às vezes alguém que você não gostava, às vezes alguém que tinha um cheiro ruim. Tem mulher que eu conheço que era criança e o véio chegou e alisou nessa região aqui. E aí ela começou, aí ancorou o quê? Que velho é fedorento, que eu tenho nojo de velho, entendeu? Tenho nojo de velho. Então, na nossa pequena infância, na nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, nós fomos construindo muitas âncoras, tanto com o julgamento de serem positivas quanto negativas. O que é que isso tem a ver com constelação medial, Daniela? Se você teve muitas âncoras, às vezes é necessário ter uma ou duas âncoras, duas ancoragens em relação à sua mãe ou ao seu pai. Sua mãe tratou você bem durante toda a sua infância, trata ainda bem você até hoje, mas teve um dia ali que você tinha 1 ano de idade, que ela estava estressada, estava preocupada com outras coisas da vida dela, e ela fez uma coisa, foi muito ruim para você. Por exemplo, ela puxou o seu cabelo. E aí você emocionalmente foi muito doloroso para você e ancorou ali o puxar do seu cabelo. Aí você cresceu, sua mãe continuou sendo maravilhosa, foi só aquele momento de estresse lá, mas ficou ancorado. Então, quando alguém chega, qualquer pessoa, você pode estar num momento de amor com a pessoa, e se a pessoa vem e puxa o seu cabelo daquela forma, e sua mãe puxou lá atrás, você imediatamente cria aversão àquela pessoa, dependendo do impacto emocional que teve essa âncora lá na sua infância, você nunca mais nem quer ver a cara daquela pessoa. Então, às vezes, você fala alguma coisa para alguém, tá? Você fala alguma coisa na maior inocência. Você não teve a malícia, não foi com maldade nenhuma, você falou uma coisa para alguém, só que a forma que você falou ou a palavra dentro daquela frase que você falou tem uma carga emocional tão forte para aquela pessoa, para o seu interlocutor, que ele simplesmente deixa de falar com você. Nunca mais. Principalmente se você for de escorpião, né? Escorpião dizem, né?
a astrologia diz que Escorpião, ele aguarda umas 100 vidas para poder voltar a falar com você, se você errou com ele, né? Então vamos ter cuidado com o Escorpião. Minhas melhores amigas são de Escorpião, viu? Pelo amor de Deus. Mas sabendo disso, eu já tenho cuidado de falar. É que, nesse caso, consideraria o sincericídio da Ariana. Então, eu tenho o maior cuidado de falar. Mas não dá pra gente ficar também neurótico, perturbado com o que a gente vai falar, porque nós não temos o mapa da outra pessoa. Nós não sabemos qual vai ser a palavra que a outra pessoa vai falar. Por exemplo, no meu primeiro casamento, eu ouvi palavrões do primeiro marido que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. No meu núcleo familiar, não se falava palavrão. O maior palavrão que eu falei até os meus 19 anos, que foi quando eu casei a primeira vez, com 19 e 20 anos, foi bocotário, que foi um palavrão que eu inventei. E eu achava que eu estava agredindo muita pessoa. Seu bocotário! Mistura de bocó com otário, porque nem otário podia. Né? Quando a gente falava algum palavrão, ei, que é isso? Não pode não, menina. Ei, tá com a boca suja. E aí, quando ele começava a falar esses palavrões, não tinham significado nenhum para mim. De repente, você nunca chupou um pirulito, para você não teve significado nenhum. Que é isso? O que é que ela quer falar com isso, né? Não comunica nada pra gente. Então, ele falava cacete, falava baralho, falava buceta. E eu ficava com cara de paisagem. Eu não sabia o que era. Até que um dia que eu via que ele repetia muito essas palavras, fazia parte do vocabulário dele, conversando quando eu ia para a reunião da família dele, né, com a mãe, o pai deles. Eles também tinham o hábito de falar, honra, né? Tinham o hábito de falar essas palavras e era normal para eles falar essas palavras. Tinha que fazer parte da frase. E aí, um dia, eu comecei a perguntar. Um dia, falando com ele, né, para eu ficar voando, eu perguntei o que é que significa essas palavras. Aí ele olhou para mim com a mesma cara que você deve estar olhando para mim. Que, Daniela? Você não sabe o que é essas palavras? Deve ser cínica. Não, não acredito não que você não sabe o que é isso. Eu disse, não, sério. O que é? O que é que significa? Aí lá foi ele me explicar o que era cada uma dessas palavras. E aí eu disse, você quer falar esse eta? Por que não fala vagina? Foi a forma que eu aprendi. Quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe me deu um livro lá de sexualidade e explicava como é que acontecia. Então tinha todas as palavras técnicas. Não tinha esse negócio de pepeca. Esse negócio de pepeca é uma coisa de agora. Você chega para uma pessoa de 80 anos e fala para ela de pepeca, ela vai rir da tua cara. É o quê, menina? A flor, né? Antigamente falava minha flor. A flor. Então, não tem significado não. Para mim, flor tem um lis. Para mim, agora, ancorou a palavra flor de lis, que eu não falo mais. Antes eu falava, chega minha flor de lis. Falava com minhas gatinhas, chega minha flor de lis. Ancorou de uma forma tão negativa para mim, flor de lis, que eu não chamo mais as gatas de flor de lis. Porque ancorou, né? Virou sinônimo de maldade. Vocês percebem? Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão lembrando de como vocês têm âncoras também, de quando alguém chega no seu ouvido, alguém pode chegar no seu ouvido e falar, eu amo você. E você não sentir nada, porque você não tem âncora em relação a essa frase. Mas pode vir alguém no seu ouvido e dizer assim, gostosa, e você se arrepiar dos pés à cabeça. Porque você tem uma âncora em relação a isso. Então, quando a gente vai reconhecendo esses padrões emocionais que são existentes por causa de âncoras, que a gente nem lembra mais qual foi a matriz, qual foi a primeira vez, a gente vai começando ao quê? A respeitar o outro, a até compreender o outro e perceber o que aconteceu ali. Quando a gente está bem na presença, quando a gente está na presença, não está no piloto automático, e nós falamos alguma coisa em que a pessoa ficou sentida, por que ela ficou sentida? Foi porque o que a gente falou? Foi por causa do que a gente falou? Não. Foi porque o que a gente falou
seja a frase, seja o tom de voz, seja a forma que a gente falou, se falou assim, com cara de brava, ou seja a palavra mesmo que a gente falou no meio daquela frase inteira, a pessoa fechou a cara. Quando a gente perceber isso, se a gente está na presença, a gente percebe, a gente vai e, em vez de deixar a pessoa naquele estado, ou seja, é como se a gente pegou a âncora, a imagem da âncora de navio. Peguei uma âncora e joguei nela, puf, pesou ali. Ela ficou emocionalmente desequilibrada, emocionalmente atingida, né? Puf, joguei uma âncora nela ali. Aí ela já mudou a cara. Aí a gente já percebe. Se a gente tá no piloto automático, a gente não percebe, a pessoa nunca mais vai falar com a gente. Ou a pessoa vai falar com a gente daqui a um mês e dizer, eu fiquei chateada com você por causa disso, né? Mas eu quero voltar à amizade. Podem prestar atenção que isso acontece quase sempre no nosso dia a dia, tá? Então, se você percebeu, principalmente alguém que é do seu convívio, você percebeu que algo ali atingiu a pessoa, você não teve intenção de magoar, você não teve a intenção de atingir aquela pessoa, então você vai lá e certifica o que houve, o que eu falei, para que possa ressignificar a âncora. E quando alguém fala para a gente, aí é melhor ainda esse exercício, quando alguém fala para a gente algo que a gente se sentiu atingida, a gente não é reativa. Se a gente não está no piloto automático, se a gente está na presença, a gente vai perceber o que em mim, podem anotar isso, o que em mim está conectado a esse sentimento que eu acabei de sentir com o que essa pessoa falou para mim. E aí vai ser possível localizar. Tem partes do nosso corpo que tem pessoas que eu já atendi que tem partes do corpo dessas pessoas que não é possível tocar. Elas sentem algo extremamente desagradável. Tem partes do seu corpo que você pode tocar e vai imediatamente, instantaneamente, vai trazer para você uma lembrança. Alguém pode vir lhe abraçar de uma certa forma e imediatamente você vai lembrar de um momento lá atrás. Se você for mais visual. Se você for mais sinestésica, você vai sentir um aconchego e até mesmo um perfume daquele momento lá atrás. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa pele, ela tem âncoras, elas têm marcas, e isso envolve uma energia. É como se fosse uma energiazinha que fica lá. E cada vez que alguém vem e reforça, eu tô falando mais pro lado negativo, porque é algo que a gente primeiro percebe. O que foi que me atingiu aqui? O que isso está querendo dizer para mim em relação a essa âncora? Né? Isso aqui é uma âncora que a pessoa não quis fazer por mal e tá fazendo isso comigo. Eu já tive uma amiga que eu conversava com ela, ela se afastava. Eu conversava com ela, ela se afastava. Aí a gente voltava a se falar de novo, ela se afastava. Até que um dia eu consegui acessar. Eu não sabia, não consegui identificar o que é que fazia ela se afastar. Aí um dia ela falou, porque você faz isso e isso. Aí eu não fiz isso e isso. Algo nela era tão generalizado, certo? Aquela âncora para ela era tão generalizada em relação à amizade. Ela tinha uma âncora em relação à amizade. Então, quando começava uma amizade com uma pessoa, ela já se colocava na defensiva, porque já acionava a âncora. Então, independente do que eu falasse, ela já se afastava, porque ela já construía uma história. Isso não é problema mental, isso é programação mental. E ela já construía uma história e ela recebia de mim exatamente o que ela contava dentro da mente dela, de forma inconsciente. Cheiro e sabor me remetem a muitas lembranças. Vixe, eu tenho uma amizade assim. Então, eu falei para ela,
Quando é um tipo de âncora dessa forma que eu acabei de dar o exemplo, tem uma série de âncoras empilhadas, que é outro termo também que a gente usa muito na programação neurolinguística, que é o empilhamento de âncoras. Ou seja, tive ali a situação matriz, que teve aquele envolvimento emocional, às vezes uma amiguinha que ela teve quando ela tinha 3 anos, sacaneou ela, né? Foi com ela para o banheiro e quando chegou lá no banheiro, baixou as calças dela e saiu correndo. Ancorou. É emoção muito forte. Foi uma emoção muito forte de vergonha, de desconfiança, de insegurança, de medo, de raiva, certo? Ancorou tudo ali naquela situação. Em vez de ancorar com descer a calcinha e alguém enganar, não, ancorou com o quê? Amizade. Porque para aquela criança de 3 anos era a melhor amiga. Então, se minha melhor amiga fez isso comigo, qualquer outra pessoa faz isso comigo. Então, quando a amizade chega num nível emocional de ser melhor amiga, ela recua. E você pode falar, nossa, eu gosto demais de você. E a pessoa já dizer falsa, vai já baixar minhas calças. A mente inconsciente manda essa mensagem em código, né? Através da sua atitude reativa. Pronto, ela vai já baixar minhas calças e me abandonar, me deixar aqui sozinha. Eu vou logo me afastar primeiro, antes dela. Então, quando isso acontecer com vocês que estão aqui, né, tendo essa aula, percebam o que em mim está levando a isso, a essa minha reação nessa situação aqui. Será que eu estou conseguindo ver realmente essa pessoa como ela é? Em relacionamentos acontece muito isso. Às vezes o cara, né, o parceiro é super gente boa, super tranquilo. E em relação à mulher também, né? Às vezes a mulher é super tranquila, super gente boa, só que o cara, a mulher, já teve tanto trauma ali. E geralmente o primeiro trauma é aquela matriz, a gente tem que ir na matriz para tipo assim dizer para o nosso inconsciente assim, inconsciente, querido, isso aqui aconteceu lá com aquela criatura. Com os outros, não precisa ser igual. Eu não havia pensado numa situação como uma âncora. Sim, agora ficou claro, Isabelle? Então tá tão ancorado ali que a pessoa vai fazer aquilo, o parceiro vai fazer aquilo, a parceira vai fazer aquilo, e aí eu termino, me gerou sofrimento, me gerou dor, ancorou, dor. Olha, eu coloco a mão aqui, ó. No meu caso, quando eu tenho alguma dor num relacionamento, onde é que dói? Dói lá no fundo. Dói na respiração. E já dá vontade de chorar. Eu lembro quando eu fui iniciar meu segundo casamento, eu já estava namorando no relacionamento seguinte depois que eu divorciei a primeira vez. Eu, quando estava 1 mês de relacionamento, eu comecei a sentir essa dor. E aí eu ficava dizendo para mim mesma, não, mas ele é diferente, ele não é igual. O comportamento dele é completamente diferente. Nessa época eu já estava fazendo meditação transcendental e já estava fazendo reiki, né? E já estava com terapia também. Então eu levava essas coisas para terapia e Irene Ponciano, que era a minha terapeuta daquela época, me ajudou muito. E aí começou a dar esse negócio, a gente já tava com 1 mês de relacionamento, mais ou menos. Aí eu disse, gente, tá de novo, ele vai me sacanear. Essa é a minha intuição de quando a pessoa vai me sacanear. Não tem cabimento. Aí eu falei pra ele assim, gente, você vai me sacanear, você vai, olhe, vai começar a discussão, eu já sei como é que vai ser. Vai começar a gente discutir, vai começar, é melhor acabar, melhor acabar, melhor acabar, melhor acabar. Eu não sei, mas eu acho que outra pessoa teria dito, vamos acabar então. 1 mês, a pessoa não tá nem ainda tão, né?
né? Ainda tá se conhecendo, então vamos acabar então. Essa aí é doida. Mas não, ele disse assim, aí ele falou, André, naquela época, tinha estudado também algumas coisas assim, de poder mental, ele tinha estudado já naquela época, algo desse tipo. Então ele começou a fazer perguntas específicas que mais tarde na programação neurolinguística a gente aprendeu um pouco mais sobre isso. Ele disse, o que é que está fazendo você querer acabar? O que foi que aconteceu? E isso a gente foi, né? Aí rendendo e deu aí 2 filhos maravilhosos, né? Eu é nas pernas, eu fico parada. O que é que tem nas pernas? Então, agora que a gente conversou sobre isso, de como nós temos âncora, eu fiz questão de começar falando de âncoras negativas e dessa amplitude de realmente de a gente se colocar em situações de vida, de repelir pessoas no nosso negócio, de repelir os funcionários. Às vezes o funcionário é maravilhoso, já fiz atendimento de constelação medial, em que a empresária amava de paixão aquela funcionária, era o braço direito dela, mas teve um dia que ela empombou com a funcionária. O que foi que aconteceu ali? A funcionária ancorou, a funcionária ancorou algo da irmã dela. Ela tinha um probleminha com a irmã dela. Aí a funcionária fez um olhar, uma característica específica que a irmã fazia igual, que era um olhar assim. A funcionária fez isso. No momento que ela fez isso, a funcionária, ela disse, eu vou demitir. Eu vou demitir. E aí a crise dela, que ela chamou para constelação, para fazer constelação medial, foi porque assim, quando eu demiti ela, ela já estava decidida. Quando eu demiti-la, o que é que eu vou fazer? Porque ela é meu braço direito. Ela fica o dia inteiro comigo no trabalho resolvendo as coisas. Como é que eu vou resolver tudo sozinha? E aí a gente foi na constelação vendo, e quem apareceu na constelação? A irmã dela. Então ela conseguiu ali, através da constelação, separar o que é a funcionária e o que era a irmã dela. Mas o que fez com que ela entrasse nessa dupla transferência com a funcionária, né? De ver a funcionária como a irmã dela e entrar dentro do estado inconsciente de rivalidade com a irmã, de competição com a irmã, foi a âncora. Foi só a forma de olhar assim. Viu como a gente é, gente? Agora, eu quero propor um exercício para vocês, para a gente ancorar algo bom, algo positivo, para vocês perceberem como é simples, certo? O que vocês estão precisando no negócio de vocês, né? Na empresa de vocês? Estão precisando de mais segurança? Estão precisando de mais confiança? Estão precisando de mais organização? De mais foco? De mais presença? Que mais? De mais alegria? De mais simplicidade? De fazer um negócio com mais simplicidade? Às vezes as coisas ficam tão complicadas no negócio que você pensa assim, nossa, eu queria fazer as coisas de forma mais simples. Pode ser também. Então definam aí uma atitude que vocês gostariam de ter de forma mais positiva no negócio de vocês. Falem aqui para mim, para enquanto eu for conduzindo, eu ir falando isto aqui. Colocar em prática o que está planejado. Aí eu preciso de uma característica, entende? Poderia ser foco, disciplina. Preciso que seja pontual, uma característica, uma virtude, para você se fortalecer isso em você. Clareza. Clareza, o que é clareza para você? É você saber que é aquilo que você quer fazer.
disciplina. Leda, cadê você? Foco. Vilma. Leda pegou no foco. Leda, eu sempre vou fazer essa piada. Depois que você disse que pegou no sono outro dia no ao vivo, eu sempre vou fazer. Leda pegou no sono. Ai, Senhor. Então, ok, vamos lá. Então, vocês vão lembrar, tá? Nesse momento é lembrar. Vocês realmente vão aí pegar o catálogo das memórias de vocês, de um momento específico, um momento específico. Não é assim, já senti algumas vezes isso, eu já tive algumas vezes isso. Não. É aquele dia, né? Por exemplo, hoje, 1º de fevereiro de 2021, à noite, eu estou aqui com os pés no chão, com a câmera do celular na minha frente, com o meu super terno rosa, com um broche verde, com um batom pink. Meu terno rosa? Esse aqui é amarelo, Daniela. Ah, pobre bichinha. Com o cabelo ruivo, porque já vai mudar daqui a um mês. Qual é a cor que eu pinto, hein, minha gente, próxima vez? Daqui a 2 meses eu pinto de novo. Que cor, hein? Digam aí, vamos fazer uma enquete. Que tava na cadeira azul, né? Na cadeira azul, com os livros atrás de mim. E se eu tenho um detalhe ainda que tava ao vivo, Leda, Vilma, Eveli, Magda. É isso que eu preciso, tá? Então é uma situação de vida que vocês sabem todos os detalhes, o exato momento que aconteceu. Quando você fecha os olhos, você sabe que, olha, eu aqui, dia 1º de fevereiro, à noite, fazendo ao vivo, com um terno amarelo, sentada na cadeira azul, com um pinguelinho verde, na roupa preta, certo? É isso que vocês precisam, tá? Então, lembrem de uma situação específica em que você teve clareza, no caso de quem colocou clareza, disciplina e foco. Lembraram? Ok. Agora nós vamos reviver esse momento. Pode fechar os olhos. E você está vivendo o momento em que sentiu clareza, ou disciplina, ou foco. Veja o ambiente onde você se encontra, se é na sua casa, se é ao ar livre, ou algum outro ambiente fechado, no trabalho, no negócio. Veja se tem pessoas ao redor. Quem são essas pessoas? Como você está olhando para essas pessoas? Se não tem pessoas, tem paisagem. Que paisagem é essa? Desse ambiente que você está? Como é a respiração? Como é a postura? Qual é a sua posição? Faça no corpo. É deitada? É sentada? É em pé? É com a mão na cintura? É com a mão relaxada? As pernas estão cruzadas? Faça essa postura ao reviver esse momento em que você está com clareza ou disciplina ou foco.
Isso, muito bem. E amplie mais e mais essa sensação de clareza ou disciplina ou foco. Então agora dê um estalo no dedo. Se não sabe estalar, toque o seu dedo polegar com o dedo no meio. Se sabe estalar, estale mais uma vez. Respire e solte o ar. Mais uma vez. Isso. Pode abrir os olhos. E agora a Vilma colocou aqui para atrair clientes. No caso, você quer foco para atrair clientes? Agora vocês respondem para vocês mesmas. Para que você quer mais clareza? Para que tipo de situação você quer viver e lá você quer ter clareza, certo? Que tipo de situação você quer viver que você quer ter disciplina naquela situação? Que tipo de situação você quer viver que você quer ter foco? Então registrem aí para vocês que situação é essa específica. Pode ser uma, tá? Cabeluda, cabeleira, descabelada, cabela, cabeluda, cabeleira, descabelada. Pronto? Pensaram bem aí nessa situação que vocês querem viver e que vocês querem que dentro dessa situação vocês tenham mais clareza, ou mais disciplina, ou mais foco? Ok, ok? Então vamos fechar os olhos mais uma vez. Respire. E agora imagine você vivendo essa situação. Você tendo mais disciplina nessa situação da sua vida, que acontece no futuro. Você tendo mais clareza nessa situação da sua vida, que acontece no futuro. E você tendo mais foco. Como é que você faz nessa situação com mais clareza, ou mais foco, ou mais disciplina? Imagine você vivendo isso à sua frente. Ok? Estale o dedo. Enquanto imagina você vivendo essa situação do futuro com mais clareza, ou mais disciplina, ou mais foco. Estale o dedo. Estale o dedo. Ok? Agora imagine você no mês de março de 2021. Você se deparou em março de 2021, daqui a um mês, com uma situação em que você quer ter mais clareza. Se você colocou clareza. Você quer ter mais disciplina. Se você colocou disciplina. E você quer ter mais foco. Se você colocou foco. Imagine essa situação em março de 2021 acontecendo. Como é que você está agindo com mais clareza, mais disciplina, mais foco?
Como é no seu corpo agora, nesse momento, ao imaginar isso? É mais ou menos? Coloca aqui para mim nos comentários. Ai, gente, ó, aula de PNL para vocês, ó. Isso aqui é quebra de estado, tá? Isso aqui que eu tô fazendo com meus cabelos é quebra de estado. Para ajudar vocês a saírem lá da lembrança, da situação, da imaginação, para chegar para a presença. Menos desconfortável. O que é que impede você de falar de mais confortável? Que interessante, né? É o auge da negatividade. Você percebe? Percebe? É um padrão linguístico seu. Colocar tudo no negativo. Menos desconfortável. Evelyn, mais, Leda, mais. Muito bem, Vilma, tá aí. A partir de hoje, vocês têm uma âncora para clareza, se você fez para clareza, para disciplina, se você fez disciplina, foco, se você fez foco. E a partir de amanhã, você vai instalar seu dedo quando você perceber que você está com disciplina, está com clareza, está com foco em situações que você está tendo clareza, disciplina e foco, tá? Por exemplo, ainda tem desconforto. Evelyn que colocou clareza, certo? Exemplo, você tá vendo o meu rosto agora? Ou tá embaçado? Tá vendo o meu rosto agora? Situação de clareza. Você fortalece essa âncora, tá? Amanhã você vai levantar, abrir os olhos e a primeira coisa que você abre os seus olhos e você vai ver com muita clareza. A não ser que você amanheça por uma obra do Espírito Santo, né? Sei lá, do destino, sem a visão. Mas provavelmente amanhã você vai acordar e você vai ter clareza e reforça a sua âncora, essa âncora que a gente acabou de fazer, tá? Disciplina. Amanhã você vai acordar e você vai escovar os dentes. Nossa, hoje eu estou escovando os dentes? Como assim eu escovei os dentes ontem? E escovei os dentes anteontem? Isso é disciplina. Ancore. Você vai fazer o que amanhã? De disciplina, né? Porque o conceito de disciplina pode até não ser o seu, né? Mas vamos dizer que o seu conceito de disciplina é você fazer todos os dias as mesmas coisas que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, escovar os dentes, acordar. Você tem a disciplina. Você acordou hoje, você acordou ontem e amanhã você vai acordar. Que disciplina! Você acordou, abriu os olhos. Ancora, reforça a âncora. Porque a nossa mente inconsciente nos leva a acreditar que nós não somos nem temos clareza, que nós não somos disciplinadas, que nós não somos focadas. Então, quando você vai reforçando essa âncora, a partir dessa situação que a gente acabou de trabalhar, que você lembrou que era forte para você naquele momento que a gente fez o trabalho, você vai reforçando com coisas simples. E você vai reforçando e você vai dizendo cada vez mais para o seu inconsciente que você sim tem clareza, que você sim tem disciplina, que você sim tem foco. E aí você vai estar com essa âncora tão fortalecida que vai chegar um momento em que essa situação que você pensou hoje, você disse, gente, na hora de eu fazer isso eu não sou focada, na hora de eu fazer uma meditação eu não sou focada. Aí você vai lá fazer a meditação, você quer muito fazer a meditação, senta para fazer a meditação, instala e faz sua meditação.
Pouco a pouco você vai perceber como isso vai aumentando, porque você vai substituindo uma âncora que dizia para você que você não era focada, que você não era disciplinada, que você não tinha clareza, até o ponto que finalmente você alcançou isso através de quê? Dessa âncora, tá? Eu acordei todas, disciplina, clareza e foco. Então, maravilha, maravilha. Ó, outra âncora. Isso aqui é uma âncora, ó. Isso aqui é uma âncora. Isso aqui é uma âncora. Quando você vê esse símbolo, você já se remete a algo que você conhece. Aí isso aqui é uma âncora também, para a maioria de nós. E assim também surgiram os arquétipos, né? Que aí já é tema de outra aula. De a gente ver um símbolo, imagens, e quem capta são a nosso inconsciente, né? São nada. É a nossa mente inconsciente, é o nosso cérebro reptiliano. E aí automaticamente a gente se preenche daquela energia que aquele arquétipo faz. Só que ali é mais em forma de energia, em forma energética. Certo? Então, gurus, excelente noite para vocês. Um abraço coletivo. Até amanhã. Falem comigo no direct, respondam minhas enquetes nos stories, me deem sugestões de que vocês estão com dúvidas, que amanhã a gente tem mais. Para mim, vitória e paz foram os seus gestos. A vitória, paz. Muito bom. Até amanhã.